Olá, queridos, olá, queridas, a paz do Senhor Jesus para todos e para todas aquelas e aqueles que estão nos assistindo neste momento através desta live. Eu quero aqui trazer uma palavra da parte de Deus para todos aqueles que estão conosco, entrando agora um novo dia, uma nova manhã que Deus permite que nós começamos. Queremos mandar a paz do Senhor, já adentrando aqui na nossa live, o nosso pastor Enoque, nosso amigo ali de São Paulo, também o nosso levita de Deus, nosso irmão Samuel Ferreira. Deus abençoe vocês, meus queridos e amados irmãos. Queridos, antes de ler um texto da palavra do Senhor, para trazermos uma palavra da parte de Deus, baseada no tema que nós estamos deixando aí acima, queremos falar sobre obediência. Amém? E antes que eu leia o texto áureo da palavra que eu quero trazer nesta madrugada de sábado, eu quero orar com vocês. Amém? A Bíblia diz que antes de tudo nós temos que orar. Amém? Curva sua cabeça onde você está, feche seus olhos, nós vamos fazer uma breve oração e depois a gente vamos ler um texto da palavra do Senhor para poder entrarmos no contexto do mesmo. Amém? Querido Deus e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, neste momento, nesta madrugada, nesta manhã de sábado 28 de março de 2020, nós estamos diante da Tua presença para meditar na Tua palavra, meditar naquilo que o Senhor tem revelado para os nossos corações. Deus, que o Senhor abençoe cada família dos irmãos que estão nos assistindo, que faz parte desse contexto de amizades no Facebook. Deus eterno, que as tuas bênçãos, que a tua promessa se renove na vida deles a cada dia e que a vitória da tua parte venha sobre eles, não pela força nem pelo intelecto, mas que venha pela misericórdia do Senhor para com as vidas dele. Deus eterno, neste momento nós vamos meditar um pouco na tua palavra. Se conosco, revela a tua palavra aos nossos corações, porque queremos nos alimentar nesta manhã, nesta madrugada de sábado, para a glória do teu nome. Assim nós te pedimos, já cremos que o Senhor falará fortemente aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Queridos e amados irmãos, para falar sobre obediência, existem vários textos da Bíblia Sagrada, desde Gênesis ao Apocalipse, onde a gente podemos falar sobre obediência. Haja vista que a palavra do Senhor é um oceano profundo de revelações. Mas eu quero tomar como base o livro dos Atos dos Apóstolos. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 8. E vamos ler apenas o versículo de número 26. Atos dos Apóstolos, capítulo 8,
versículo de número 26, o qual está escrito assim: Então um anjo do Senhor falou a Filipe e lhe ordenou: Apronta-te e vai em direção ao sul, pelo caminho deserto que desce de Jerusalém a Gaza. Amém? O anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: Apronta-te e vai em direção ao sul, pelo caminho deserto que desce de Jerusalém a Gaza. Queridos e amados irmãos, nós estamos aqui para falar de Bíblia, falar de obediência. Haja vista que o texto sagrado é uma ordenança do anjo do Senhor para Filipe, um dos 7 diáconos da igreja de Jerusalém. E a palavra para ele foi esta: te prontifica, te prepara e vai. O livro dos Atos dos Apóstolos, queridos irmãos, ele foi escrito pelo evangelista, pelo médico amado, o apóstolo, o discípulo, assim queira lhe chamar, o doutor Lucas. E Lucas, ele apresenta o início do seu capítulo, ou do seu prefácio, mostrando a formação da igreja. Lucas mostra as primeiras conversões, inclusive a de Paulo e suas viagens missionárias. O livro dos Atos também mostra os primeiros milagres depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo. O livro dos Apóstolos também mostra as dificuldades da expansão da fé cristã na era primitiva e no mundo então daquela época. Certamente que Lucas, como foi o escritor do livro dos Atos dos Apóstolos, ele deixou muita coisa sem registrar em sua narrativa. Mas pode-se hoje, relendo a história e imaginando quão grandes coisas aconteceram naquela época para que o mundo hoje conhecesse o poder transformador, milagroso de Jesus, que está em expansão através da sua graça, da sua palavra. Então, Filipe aqui, no texto que nós lemos, e conforme a priori eu falei, ele era um dos 7 diáconos consagrados para ajudar os apóstolos no ministério que começava a se formar em Jerusalém. E dentre outras qualidades, Lucas afirma que ele tinha uma boa reputação, ele era um homem cheio do Espírito Santo, ele era também um homem cheio de sabedoria, e Lucas ainda registrou que ele foi pai de 4 filhas, todas elas profetizam. Isso você vai encontrar lá no capítulo 21 e o versículo 9, no mesmo livro de Atos dos Apóstolos. Então, a narrativa de Lucas diz que Filipe estava anunciando o evangelho na região de Samaria. Naquela localidade acontecia muitos sinais, acontecia muitas maravilhas, acontecia muitas curas, acontecia muitos
milagres da parte do Senhor Jesus. E consta ainda que multidões ouviam com atenção ao que Filipe ele pregava, ele falava. E numa linguagem popular, podemos afirmar que Filipe estava no auge. Ele era o centro das atenções de Samaria. Mas observe, queridos e amados irmãos, que Deus ele tinha outros planos na vida de Filipe. Observe, queridos irmãos, que Filipe foi convocado para deixar tudo e partir para uma missão singular, e partir para uma missão única, e partir para uma missão divina. Eu estou falando sobre obediência, mas para falar sobre obediência, nós temos que contextualizar o livro de Atos dos Apóstolos e também narrar a era da igreja primitiva e o perfil do diácono Filipe. Então, queridos e amados irmãos, percebe-se que isso eu vou trazer hoje para os dias atuais. Eu estou contextualizando e ao mesmo tempo trazendo para os dias atuais. Então percebe-se que nos dias em que nós estamos vivendo hoje, poucos dão valor à obediência. Tanto no aspecto secular, né? Isso está incluindo a hierarquia nas relações pessoais em seus diversos níveis, como no plano espiritual, quando Deus ele se manifesta ao homem de uma forma real. Então, a desconfiança ela tem dominado a cabeça de muita gente e desconfiada, a desobediência se tem tornado ou se torna prevalente em todas as situações. Quando muito a pessoa confia desconfiando. Você já parou para pensar nesta frase? Quando muito a pessoa confia desconfiando. Então, quando o anjo do Senhor disse para Filipe: apronta-te e vai, foi essa a palavra que Filipe recebeu quando ele estava no auge do seu ministério. Homem cheio do Espírito Santo, homem cheio de sabedoria, e por ser cheio do Espírito Santo, ele não questionou a ordem recebida, e tampouco, muito menos, buscou confirmação se era mesmo Deus quem estava lhe ordenando, quem estava lhe mandando para sair daquele ambiente e ir para uma direção contrária, oposta à que ele estava, ou se não era. Então, homem cheio de sabedoria, conforme o texto sagrado está nos dizendo, podemos dizer que ele tinha uma intimidade bastante com Deus. Quando a Bíblia diz que ele era um homem cheio de sabedoria, ele tinha uma intimidade afinca com Deus, afinada com Deus, íntima com Deus. E ele sabia discernir se era Deus que estava mandando, ele sabia reconhecer se era Deus que estava mandando, ele sabia reconhecer que era a voz do Espírito Santo que estava lhe guiando para ele cumprir algo da parte de Deus ou não. Ele, convicto, sabia naquela oportunidade que o ministério que Deus tinha com ele não era um ministério ali local,
mas era contrário ao ministério que ele achava que ele cumpriria naquela oportunidade. Ele, por ser um homem cheio de sabedoria, ele entendeu que era a voz de Deus falando com ele naquela hora. Então Dr. Lucas, o evangelista Lucas, ele mostra que Filipe encontrou-se com um estrangeiro quando ele se aprontou e desceu para Gaza. Ele se encontrou com um estrangeiro na estrada de Gaza, que estava voltando de uma adoração lá em Jerusalém. E este homem, cujo nome não é citado na Bíblia, ele fazia a leitura de um trecho do profeta Isaías, que falava sobre Cristo. Mas ele não estava entendendo nada do que ele estava lendo. E Filipe se aproximou-se dele e, inspirado pelo Espírito Santo, lhe anunciou que o texto que ele estava lendo não se tratava de uma outra pessoa a não ser de Jesus, aquele que fora prometido pelos profetas que viria para morrer na cruz do Calvário. Atente bem, queridos e amados irmãos, sobre as dificuldades de muita gente. Eu já quero contextualizar para o dia de hoje. As dificuldades de muita gente em receber ordem e cumprir essas mesmas ordens. Muitas pessoas se acham sábios o bastante para tomar suas decisões sem ouvir superiores ou quem tem competência para decidir alguma coisa. Então, essa característica ela é observada nas relações familiares entre pais e filhos, nas relações empresariais entre patrão e funcionário, e ela tem caminhado de igual modo na relação de homem para com Deus. Saiba que a desobediência ela foi deflagrada no jardim do Éden, quando Adão e Eva desobedeceram a Deus. E qual foi o resultado desta sua desobediência? A Bíblia diz que o resultado é de todos conhecido: a origem do pecado e suas consequências eternas. Filipe, ele estava muito bem em Samaria. Ele era um instrumento nas mãos de Deus, todavia ele faria ou estava determinando um bom ofício como diácono, mas quis Deus tirá-lo dali, e ele mesmo no ápice, mesmo no seu apogeu, mesmo falando para multidões, demonstrou profunda obediência àquele que realmente operava os milagres e curas na vida do povo. Resumindo, Filipe entendeu que Deus tinha propósitos diversos de Samaria e, obedecendo, ele passou a cuidar do que era importante para Deus. Certo que Deus cuidaria do resto que estava à sua volta. O que é que eu quero dizer com isso? É que tem muita gente que diz: Senhor, estou fazendo uma grande obra, Senhor, aqui está bom, Senhor vai me mandar para um lugar distante, Senhor vai me mandar para uma missão diferente, Senhor, eu não sei fazer esta obra que eu não conheço, eu tenho experiência nesta aqui, mas saiba de uma coisa, que Deus, Ele vai cuidar tanto da obra que você está fazendo, como da sua vida, daqueles que estão à sua volta. Reflita isso, medite nisso. Podemos conjecturar que
acostumado a falar a multidões em Samaria, quando ele viu que a sua missão era anunciar o amor e a graça de Deus a um só homem, com um agravante de ser estrangeiro, isso é uma conjectura minha. Talvez Filipe tenha entendido. Mas veja que sua chamada, ela tinha uma finalidade muito específica: anunciar Jesus Cristo ao continente africano. Entenda, queridos irmãos, entenda, querida irmã, que nem sempre o homem compreende o pensamento de Deus. Mas quando este homem, esta mulher, este jovem se submete ao chamado divino, a Bíblia diz, o Senhor revela para ele, para todos, que ele se torna aquilo que Deus espera dele, para o seu reino, para a sua glória. Compreenda, queridos, compreenda, queridas, que nos planos de Deus, nos planos do Senhor, de levar seu amor e salvação a todos, Filipe somente foi a ferramenta de Deus quando se dispôs a ouvir e principalmente obedecer o chamado do Senhor. E eu concluo esta palavra dizendo que Filipe obedeceu ao chamado. Filipe se tornou um colaborador dos projetos de Deus. E eu pergunto para você: você tem se tornado um colaborador do reino de Deus? Você tem se tornado um obediente do reino de Deus? Você tem obedecido ao chamado de Deus? Seja para fazer qualquer obra aqui na terra, seja a maior como a menor, na ótica humana, porque na ótica divina, de zelador a pastor, para ele é a mesma coisa. Deus quer que nós entendamos, compreendamos a obediência da parte de Deus para com a nossa vida. Amém? Deus abençoe a todos. Eu quero, neste momento oportuno, agradecer a todos. Agradecer àqueles que têm emprestado seus ouvidos, que está conosco nesta live, nos assistindo. Quero mandar a paz do Senhor para o nosso irmão Márcio Souza. Está aí ligadinho aí na transmissão desta live. Nosso irmão Domiciano Moraes. Deus abençoe. Também nosso amigo Josias Vieira. Querido, ele tem um plano muito lindo para a tua vida. Nosso amigo Josias Vieira. Josias Vieira, ele é um irmão para mim. Irmão de sangue, podemos dizer. Pois ele conhece a minha vida, o meu caráter, ele conhece o meu perfil, ele sabe que eu sempre fui um exemplo e sempre procurei agradar ao meu Senhor. Nosso amigo diácono, pastor Enoque Rodrigues, cooperou muito comigo quando estava aqui no estado das Alagoas. Ele ali em Pernambuco, Ribeirão, e eu dirigindo congregação aqui, cooperou algumas vezes conosco. Deus abençoe. Nosso amigo Samuel Ferreira, Deus abençoe. Enfim, a todos que participaram desta live. Deus continue abençoando a vida de todos vocês para a glória do nome de Jesus. Amém? Nós estamos passando um momento difícil, onde as igrejas estão impedidas
de se aglomerarem nos templos. E enquanto as igrejas estão sendo impedidas de se aglomerarem no templo por conta dessa pandemia aí do coronavírus, que a gente não sabe quando essa guerra do homem contra essa pandemia ela vai cessar. A gente não sabe quando ela vai cessar. Mas a igreja está orando para que Deus sopre este vírus. Não para outro país. Nós estamos orando para Deus soprar este vírus, este coronavírus, para as densas trevas do inferno, que Ele possa destruir esse vírus, para que este vírus não venha causar mortes e angústia em várias famílias, mais do que já tem destruído. Nós sabemos que é cumprimento da palavra de Deus. A Bíblia diz que nos últimos tempos os sinais da vinda do Senhor seriam pestes. Pestes aqui é doenças que a medicina não ia encontrar cura. Mas a Bíblia diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. O Brasil é um país abençoado por Deus, porque além de ser um país evangélico, é um país católico também. Quem está sofrendo não é somente o povo evangélico, o povo católico também está sofrendo. Os padres, o povo fiel à Igreja Católica estão sendo impedidos de ir para o templo, de se aglomerarem. E vocês acham que ele não tem um desejo de ir adorar, de ir para uma missa, de estar na igreja? Tem. Então estamos sofrendo, não só a parte evangélica, mas a parte católica também. Então nós estamos em um só espírito, orando. Não é hora da gente ser opositor de um contra o outro. É hora de nós estarmos unidos, de mãos dadas, orando, intercedendo a Deus, para que Ele venha ter misericórdia da nação brasileira, a nação cujo Senhor, cujo Deus é o Senhor Jesus Cristo. É uma nação privilegiada por Deus. A nação brasileira, onde a gente prega o Evangelho, em praça pública, nos templos. Nos outros países, irmãos, é difícil. O povo escarnece, o povo zomba, né? Mas Deus permitiu, e Ele sabe por que permitiu, né? Tinha muita gente escarnecendo o nosso Cristo, zombando de Deus, ferindo os princípios da igreja cristã, da igreja católica. E a Bíblia diz que Deus nem dorme nem cochila. Então vamos orar para Deus ter misericórdia. Amém, queridos? Eu gostaria que você mais uma vez curvasse a sua cabeça e apresentasse seus pedidos de oração ao Senhor. Ore a Deus, clama a Ele. Deus, Ele é o Deus que atende o meu e o seu clamor. Amém? Vamos orar? Curva a sua cabeça. Querido Deus, querido Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te louvar e agradecer por tudo quanto o Senhor tem nos concedido, por esta palavra que o Senhor revelou aos nossos corações. Que o Senhor possa nos ajudar, possa ser o centro das nossas vidas. Deus eterno, Deus amado, assim nós te pedimos por esta nação, te pedimos por todos aqueles, não somente cristãos, mas não cristãos, todos, Pai, sem exceção, que estão submissos a este coronavírus que está assolando, Pai. Deus, não permita, Pai, mais pessoas infectadas com este vírus. Não permita mortes aqui no Brasil, mas que o Senhor sopre, Pai,
este coronavírus, esse vírus, que eu não sei de onde veio, mas que o Senhor sopre ele para bem longe. Destrua ele, Pai. Que o teu nome venha a ser glorificado e que possa, Senhor, a nossa nação voltar à normalidade, as empresas voltarem a funcionar, os empregados voltarem, Senhor, às suas atividades no trabalho, para que tenham a sua renda, para levar para as suas casas, para o sustento das suas famílias. Nós oramos agora pelos comerciantes, Deus, aqueles que têm empresa, que chega o final do mês, precisa do dinheiro para pagar os boletos, para pagar aos seus fornecedores, Pai. Se eles não tiverem condições de pagar aos fornecedores, as suas contas, as mercadorias que ele compra, como ele vai ter dinheiro para pagar os funcionários, Pai? Deus, tem misericórdia, Pai. Coloca na mente do governador, do prefeito, das autoridades executivas, civis, uma estratégia, Pai, para eles munirem os trabalhadores com equipamentos necessários para não contrair este vírus, Pai. Mas que eles precisam trabalhar, eles precisam. O Brasil precisa voltar à normalidade. O Brasil precisa continuar. O Brasil não pode parar. O Brasil não pode estagnar. O Brasil precisa avançar, Senhor. A economia do Brasil precisa avançar. Se isso não acontecer, vai subir bujão de gás, vai subir conta de água, vai subir conta de luz, a alimentação vai subir, vai ficar tudo caro, Deus. E não permita, Pai, mas que o teu nome venha a ser glorificado. Dai sabedoria aos governantes, para que eles possam, Pai, ter uma estratégia para que o povo não venha contrair essa pandemia, essa doença, este vírus. Mas assim te pedimos, nós cremos que o Senhor é a solução para o nosso Brasil, para o mundo. Em nome de Jesus. Amém. Queridos e amados irmãos, queremos louvar a Deus, queremos agradecer a todos que estiveram conosco nesses poucos minutos de palavra, de oração. Amém? Deus abençoe aí a minha prima, Simone Laurindo. Pai do Senhor, minha querida, que o Senhor proteja a sua família, a nossa família, em nome de Jesus. Viu, prima? Deus abençoe. Por hoje só, queridos, queremos encerrar esta live. Em breve voltaremos com outra palavra da parte de Deus, se assim o Senhor nos permitir. Amém? Peço aos irmãos também que orem pela minha saúde. Estou um pouco gripado desde ontem. Estou um pouco tossindo, né? E eu faço parte do grupo de risco. Eu sou cardíaco. Fiz uma cirurgia do coração, sou insuficiente cardíaco. Então eu peço aos irmãos que intercedam por mim. Amém, meus irmãos? Mas eu estou bem melhor, graças a Deus. Meus irmãos, orem por mim, para Deus me proteger de todo mal, de todo vício, em nome de Jesus. Amém? Pai do Senhor para todos, em nome de Jesus. Tchau, tchau.